mais um episódio do nosso podcast Estratégia Financeira Bem-Sucedida. Vamos trazer para o popular e, na verdade, vamos desmistificar, vamos descomplicar o que seria a estratégia financeira bem-sucedida. E hoje, para conversar conosco, temos aqui o Alexandre, da Fiduc, falar um pouco de Family Office. Alexandre, conta um pouquinho rapidamente de quem é você, a sua história e por que Fiduc com a gente. Legal, Fernando. Obrigado aí pelo convite, né? Bem, eu sou planejador financeiro, né? Minha jornada começou há pouco mais de 5 anos, né? E sou administrador de formação, né? Tenho algumas especializações na área de inteligência de mercado, mas aí entendi que a minha jornada é muito mais ajudar um a um, né? Nesse planejamento financeiro, e é uma atividade muito gratificante. Eu estou aqui para ajudar e contribuir, né, com você, falando sobre esse tema. E vamos começar pelo Family Office. A gente vê a mídia falando de grandes corretoras, grandes players, e hoje o Brasil tem uma demanda de busca por esses grandes players, BTG, Safra, XP e por aí vai. E a gente vê a Fiduc correndo por fora, aquele popular desmingau quente, né, pelas beiras, para não queimar a língua, mas... e aí as pessoas não conhecem o que é o Family Office, porque a Fiduc e não uma corretora. Você pode explicar um pouco melhor e de forma mais simples para que as pessoas possam entender que Fiduc é um caminho interessante? Perfeito, Fernando. Primeiro a gente tem que entender que existem dois modelos, né? Existe o modelo transacional de bancos e corretoras e existe o modelo fiduciário, né, da gestora, do modelo de Family Office. Os dois modelos, né, eles atuam de forma um pouco diferente no mercado. Né? O modelo transacional é mais venda de produtos sem um entendimento mais aprofundado da estratégia necessária para aquele cliente. Né? É mais varejo, é uma coisa muito mais massificada. Quando você vai para o fiduciário, né, onde você tem um alinhamento de interesse, onde você tem um maior entendimento das necessidades do cliente, né, um entendimento de uma estratégia financeira, né, de um planejamento financeiro, e sendo alinhado, você tem aí, digamos, um entendimento mais aprofundado, um relacionamento mais de longo prazo. Que é um modelo que lá fora funciona, nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Japão, Austrália. O modelo, na sua maioria, já é fiduciário. Né? Aqui no Brasil, pela concentração bancária que a gente tem, pela estratégia, né, mais transacional, 80% ainda está no mercado transacional. Mas a gente tende a ver que esse mercado vai crescer nos próximos 10, 20 anos aí, com certeza. Deixa eu só pegar essa primeira pergunta, Gabriel, porque eu sei que você está se esforçando para perguntar, mas deixa eu pegar só para não perder o rumo, tá certo? Você falou em venda de produtos. Você se vai num banco e o gerente lhe oferece seguro de vida para bater a meta, capitalização para bater a meta, aí você vai para a corretora, é isso que você está falando, tipo COI, determinadas ações, determinados produtos, e com isso ele tem metas internas para bater e formas de comissionamento diferentes, por isso pode ser até um pouco mais agressivo e com isso trazer perdas para o cliente. E o contrário é a Fiduc, é isso que você está falando? Exatamente. Né? O conflito de interesse ele é inerente do mercado transacional. Ou seja, o que vai direcionar a oferta de um determinado produto, muitas vezes é o comissionamento, né? É a meta, é o objetivo ali das instituições. Quando a gente está no mercado fiduciário, né, no modelo fiduciário, a estratégia é outra. A remuneração é por fee base, né, sobre carteira que está ali sendo administrada. Então, não existe esse conflito do produto A, B ou C. A remuneração é a mesma, né, independente na Fiduc. No modelo fiduciário, né? Então, a remuneração é a mesma independente do produto que ele está alocado, né? O que vai realmente remunerar é a taxa de administração sobre o patrimônio. Certo? Então, nesse modelo, você está alinhado no começo ao fim, né? Então, quanto mais patrimônio, maior resultado, né, ali do gestor. Menos patrimônio, menor resultado. Então, assim, alinhamento desde a base. Alexandre, os fundos de mercado que possuem taxa de performance, eles costumam ter essa taxa porque eles rentabilizam de uma forma bacana, com rentabilidade acima da média do mercado. Qual que é a rentabilidade média dos fundos da Fiduc? Bem, a gente considera, né, que a estratégia da Fiduc não é estar sempre no top mais, né, dos retornos do mercado, é estar entre o primeiro e o segundo quartil, ou seja, os melhores resultados ali na média, né, em cima do topo, entre os melhores, mas mantendo uma consistência no longo prazo. Então, a estratégia
a gente pensar na melhor carteira do cliente, selecionando os melhores ativos, né, através dos nossos comitês de investimentos, e aí, dessa forma, a gente consegue o quê? Entregar o melhor retorno médio nesse período e também gerenciar melhor o risco, né? Porque às vezes quando você quer ter uma performance maior, você tem que se expor mais ao risco. Mas como a gente preserva isso e equilibra com o perfil dos clientes e com a estratégia das carteiras de forma equilibrada? Esse é o conceito, né, de ser fiduciário, proteger o cliente, resguardar essa questão e preservar o capital dos clientes. Entendi. Pegando o caminho aí do Gabriel, recentemente escrevemos um texto, quanto vale cada centavo conquistado. E aí aquele texto visava levar para as pessoas o entendimento de que muitas vezes o vírgula alguma coisa da taxa cobrada tem uma influência de médio e longo prazo significativa. Então o que você está dizendo é que quando a gente trabalha essa questão de estar dentro de fidúcia ou dentro de corretoras, a gente tem que estar sempre atento a essa questão das taxas. E aí, você já falou, mas eu quero voltar ao assunto de taxa. A influência que a taxa tem na construção de uma reserva de médio e longo prazo. Olha, a taxa ela é um atributo muito importante, né? Porque ela tira um pouco do resultado, né? Então, assim, se você entrega uma taxa, né, que está ali condizente com um serviço, né, que está ali em termos de competitividade no mercado, né, então você entrega um melhor resultado. E o melhor é você ter a ciência de quanto é essa taxa. Porque na grande maioria das vezes, quando eu conversava com clientes, né, que são desse modelo, né, de bancos e corretores, eu pergunto, qual a taxa da sua carteira? Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe qual é a taxa da carteira. E no modelo fiduciário, você sabe na entrada. Né? Quando você identifica o perfil do cliente, a estratégia, os objetivos dele, já é calculada uma expectativa de taxa. E também uma expectativa de rebate a ser devolvido, rebate de condições a ser devolvidos na carteira. Então aí o cliente já sabe exatamente quanto é essa taxa e, claro, fica muito mais competitiva e transparente, né, para o cliente entender, poxa, eu estou pagando realmente isso, né, isso faz sentido para a minha estratégia, para o serviço que está sendo entregue. Você falou sobre não estar, lógico, esse 3 top of mind, ou seja, não é a agressividade de buscar o melhor resultado, e sim o melhor crescimento, a melhor construção com responsabilidade. Então, tipo, aquela sopa de letrinhas que a gente também cita nesse texto, COI, por aí vai um monte, o mercado cada dia aparece com um novo significado para um tipo de investimento. Se a gente não estiver muito certo de que o objetivo da gente, na estratégia financeira bem-sucedida, é de médio e longo prazo, não uma coisa de curto prazo, porque curto prazo é reserva de emergência. A gente já sabe que vai com renda fixa, alguma coisa nesse sentido. Mas quando é de médio e longo prazo, você tem que estar muito ciente, pé no chão, para entender que o melhor caminho é a estabilidade e não a agressividade, perfeito? E aí eu te pergunto, por que family office lá fora, e aí você pode fazer os números lá fora, como é que funciona isso, é muito mais seguro e muito mais estável, não dizendo que os outros também não sejam seguros, mas talvez menos estáveis. É isso? Procede o que eu estou falando? A ideia, Fernando, é assim, a gente entregar consistência, né? Entregando uma consistência, você vai ter realmente um resultado maior lá no fim. Mas, pensando em modelo fiduciário, como é lá fora, né? Por que o modelo fiduciário é tão difundido lá fora? Né? Porque esse alinhamento de interesse, ele realmente entrega um serviço próximo, personalizado, né? Então, os grandes milionários, e aqui no Brasil, o modelo fiduciário novo, é uma questão assim que é engraçada, né? Os donos de banco, as famílias de grandes bancos, eles não colocam dinheiro no próprio banco. Eles têm os seus escritórios de family office para fazer a gestão, né, desses ativos. Esse modelo já é validado amplamente lá fora. Inclusive foi feita uma pesquisa da Casa Branca, né, nos Estados Unidos, que avaliou a questão do modelo transacional, quanto ele causava de prejuízo, né, para os clientes que atuavam nesse modelo. Em decorrência das taxas. Em decorrência das taxas, em decorrência dos conflitos. Foi mensurado que por ano eram 40 bilhões de dólares só de conflito e erro, né, de taxas muito altas, né, ou problemas realmente de conflito de interesse. Então foi recomendado pela Casa Branca um estudo. E aí hoje o mercado, né, 75% lá é fiduciário.
Mas onde a gente se inspirou, que é na St. James's Place, né, lá na Inglaterra, então, assim, uma empresa de capital aberto, né, em Londres, tem mais de 1.000 planejadores lá, 200 bilhões de libras sob gestão, é o modelo fiduciário e lá é 100%. Todo mundo que tem o seu advogado, tem o seu contador, mas tem o seu planejador financeiro para cuidar das melhores decisões da gestão patrimonial. Então, é esse modelo que dá certo e a gente está um pouco atrás, né? 15, 20 anos atrás, mas a ideia é que isso vai progredir aí nos próximos tempos com a evolução desse mercado. Então, no modelo fiduciário, eu não posso brincar de swing trade. Eu não tenho essa opção de ficar escolhendo um commodity ou qualquer outro tipo de mercado para ficar brincando com ações. Eu estou consciente de que é uma gestão com administrador, consultor, gestor financeiro, mas dentro daquela responsabilidade de continuidade, persistência e não aquela questão do imediatismo. É isso? Exatamente. Tem uma analogia que é bem interessante que eu gosto de explicar, né? Esse modelo, como é que ele funciona. Digamos que quando a gente olha para carro, né, tem um carro de câmbio manual e tem um carro de câmbio automático. Né? Então, o modelo transacional é carro de câmbio manual. Ou seja, você tem que pensar, né? Você tem que decidir, você tem que fazer ali, comprar um ativo, vender um ativo, tem que ficar pensando no time, olhando o mercado, olhando a economia, macroeconomia. Aí, então, você vai alterar, né, no processo. Quando você está no modelo, né, fiduciário, câmbio automático. Pisa no acelerador, você pisa no freio, você não fica se preocupando com esses timings de mercado. Né? Você não fica se preocupando com que ativo você vai selecionar para a sua carteira. Você delegou a um gestor para fazer isso, né? Para tomar essa decisão por você. Então, você não vai ter essa liberdade de selecionar os ativos. Na verdade, você vai ter uma estratégia alinhada com o seu perfil, seus objetivos, que vai estar sendo gerida pelos gestores do fundo, né? O Comitê de Investimento, da FIDUC, né? Da Rio Bravo. Então, assim, a gente vai ter ali uma estratégia sendo acompanhada, e enquanto a gente está conversando aqui, vocês estão pensando lá quais os melhores ativos, com base em, a Selic vai descer agora em agosto, quais são os ativos que a gente tem que estar posicionado, essa decisão já foi tomada, né? E não a gente ver a notícia e fazer o movimento depois, né? Assim, esse é o conceito, está sofisticado, né, nesse processo de tomada de decisão. Quais são as empresas que estão por trás dessa gestão de risco, dessa gestão de patrimônio na FIDUC? Legal, a gente tem parceiros fortes, né, e sólidos. Então, hoje, os fundos eles estão custodiados e administrados no Bradesco, né, um braço do Bradesco, que é a BNDES, né, então, um dos maiores bancos de investimentos do país, mais sólido, né, privado, com a nossa parceria com o Bradesco, para guardar o dinheiro dos clientes ali nos fundos. Então, 6 fundos da FIDUC estão lá, na Bradesco. A gente tem a gestão da FIDUC, mas tem a cogestão da Rio Bravo. A Rio Bravo é uma das maiores gestoras hoje do mercado brasileiro, né? Tem como estrategista-chefe aí, sócio fundador, o Gustavo Franco, né? Um economista que foi o pai do Plano Real, né? Estabilizou a nossa economia lá na década de 90, e ele cuida, né, dessa estratégia, desses fundos. Então, a gente tem, digamos, uma cabeça, um cérebro muito importante por trás dessa parte de gestão, né? Na parte como a gente tem 2 veículos, né, de previdência, um conservador e um balanceado de previdência, né, a gente tem também a administração de um grande parceiro, né, que uma seguradora tem que estar por trás dos veículos de previdência. Então, a Icatu é a nossa parceira, né, e tudo isso é auditado pela PricewaterhouseCoopers, né, para manter esse modelo, né, consolidado, forte, né, visualizando todas as questões da legislação. Então, assim, estar com parcerias fortes, né, e, claro, com acompanhamento de um planejador financeiro ao lado. Então, a mente brilhante por trás de tudo isso, sabendo que é um time grande, mas é o Gustavo. Mas aí você, pegando essa questão da responsabilidade de gerir, de construir uma estratégia financeira de médio e longo prazo, não uma coisa imediatista, a gente vê que por trás tem todo um time, não só da FIDUC, como Bradesco, Icatu, a Rio Bravo, e aí vai, né, uma auditoria perfeita, mas você falou que começou a história dizendo que a origem disso veio dos grandes milionários do mundo, Europa, Estados Unidos e alguns do Brasil, embora sejam detentores de grandes escritórios, bancos, mas eles preferem a gestão dele com medida e dentro de um padrão linear de construção e manutenção do que ele ganhou. Mas
Aí pode passar a impressão para as pessoas que na FIDUC só pessoas que têm muito dinheiro. Não é isso. Na verdade, a gente quer democratizar esse modelo de family office para todo mundo, né? Então, como a gente quer democratizar, então a gente consolida isso dentro de uma estrutura que facilita o acesso. Então, para entrar em qualquer fundo hoje da FIDUC, né, com R$5.000 você consegue entrar e começar a investir através desse modelo, né? Como eu falei, são 6 fundos, 4 deles, né, um de renda fixa, um de multimercado, um de renda variável nacional, outro de renda variável internacional, você consegue entrar com R$5.000. Nas previdências, a partir de R$1.000. Com um pouco mais de 20 e poucos mil reais, você já está diversificado dentro do modelo e tendo acesso a todas essas estratégias. Então, assim, a ideia é que você possa, de forma muito fácil, de um custo muito baixo e com boa liquidez, né, entrar num modelo como esse. Felipe, então você fala em democratização, abertura para as pessoas e o acesso, a acessibilidade também é simples. O senhor tem como acompanhar, como é, por exemplo, o aplicativo das corretoras, que facilita muito. Vocês também têm essa acessibilidade para qualquer pessoa. Perfeito. A gente segue todos esses parâmetros aí do mercado, né? Então, a gente tem acesso tanto pelo site, como também por um aplicativo, onde o cliente pode se credenciar, pode acompanhar os seus investimentos, né? Pode ter em contato com o seu planejador financeiro, pode ver os seus relatórios, os seus resultados mensais. Então, assim, todo esse detalhamento está também, né, como qualquer outra instituição do mercado financeiro. Pessoal, só para ficar claro que o FIDUC não é um modismo, e muitas vezes, por questão de buscar rentabilidade rápida e agressiva, a gente cai em pirâmides, em modismos e termina, a gente acompanha o noticiário e vê que já tivemos vários golpes, até grandes jogadores, artistas, perderam valores consideráveis. A FIDUC não é um modismo, já existe desde o século passado, que originou-se na Inglaterra. Então é algo que, por exemplo, nos Estados Unidos, aí 70%, 80% do que é investido no mercado americano é no sistema fiduciário. Então quem está trazendo para vocês é conhecer algo que não existe uma mídia nacional de divulgação. Até porque tudo que tem muita mídia, o custo está embutido no que ele cobra. Então, para que ele seja divulgado, você paga a conta. Então a ideia é construir algo que a gente possa levar para vocês a construção do seu centavo suado, conquistado, de uma forma tranquila, sossegada, está em boas mãos. Esse é o processo. Você tem alguma pergunta, Gabriel? Tenho sim. Alexandre, a fim de recuperar esses 15, 20 anos de atraso aí em relação ao mercado, quais são os próximos passos da FIDUC para crescer dentro desse mercado? Eu acho que o desafio que a gente tem hoje no Brasil é exatamente educacional, né? Então, ter um planejador financeiro ao lado que possa ali estar acompanhando, né, a jornada financeira de cada cliente, né, fazendo um planejamento, digamos, sob medida, né, como, por exemplo, um alfaiate faz, né, um paletó, né, então, assim, é sob medida, é entender realmente qual a necessidade do cliente. Então, o nosso desafio é educacional e o planejador vai entregar, né, digamos, esse entendimento, né, porque muito das decisões que a gente toma por impulso, questões psicológicas, ou desafios da nossa rotina diária, a gente acaba tomando decisões e avaliações erradas. Então, muita gente toma uma decisão financeira errada, né, porque não está numa estratégia adequada ao seu perfil e às suas necessidades. Nesse modelo, a gente quer entregar, né, de uma melhor forma esse planejamento, né, essa conscientização, essa educação financeira. E aí sim, para que a gente possa crescer, a gente precisa de mais planejadores, mais clientes entendendo sobre isso, né, mais pessoas se informando e tendo educação financeira. Esse é o desafio. Compreendido. Meu caro, você tem mais alguma consideração a acrescentar para que a gente possa encerrar essa nossa conversa, mas marcando uma próxima conversa para que a gente possa continuar aprofundando o entendimento e levar as pessoas exatamente à percepção que tem que ter muito cuidado com o que se propaga antes de colocar o suado dinheiro no investimento, numa aplicação. Mas que necessário é estarmos todos atentos a construir uma estratégia financeira que seja bem sucedida, porque o gap da vida da gente é a qualquer momento. Então, se a gente não construir toda a pirâmide, né, com seu alicerce bem estável, igual a proteção financeira familiar, a proteção do patrimônio, a construção de reserva, a questão do cuidado da saúde, tudo isso está envolvido num arcabouço que
Acabouço vem da palavra agora do nosso ministro, não era essa a ideia, mas enfim, mas é um arcabouço de estratégia que você possa estar tranquilo. A qualquer momento você tem para onde buscar uma solução. Você quer fazer alguma consideração do que a gente disser, essa nossa primeira conversa? Claro, claro. O que eu acho interessante é o seguinte: quando a gente quer fazer uma jornada de vida, né, uma jornada financeira com os nossos objetivos, se a gente vai sozinho, muitas vezes a gente vai tropeçar, a gente vai errar o caminho, né? A gente vai entrar em ciladas ou em caminhos tentando buscar atalhos, né? E esses atalhos não existem, certo? Então, quando alguém está oferecendo no mercado uma coisa muito fantástica, né? 4% ao mês, 8% ao mês, que não existe, né? Você acenda um sinal de alerta. E aí, o que a gente quer buscar, né, implantar nessa questão de educação? É você ter um copiloto ao seu lado, ou seja, um planejador financeiro, para te ajudar a tomar as melhores decisões financeiras, com uma estratégia, né, bem consolidada, com acompanhamento, né, de um comitê de investimento para tomar essas decisões. E aí, com o copiloto, você vai mais longe, você não erra o caminho, você não perde tempo, né, você foca no que é importante para você. Então, toda pessoa deveria focar no que ela é boa, né? Se a pessoa é um médico, ela vai estudar sobre medicina, ela vai atender bem os clientes, ela vai, né, ter todo esse foco nessa atividade dela. E é o que a gente quer proporcionar para cada cliente, né? Um copiloto, um planejador financeiro, seguir a jornada de forma muito tranquila, né, com bastante objetividade, e poder entregar, né, o melhor resultado para essa pessoa, atingir os objetivos dela de curto, de médio e longo prazo. Esse é o modelo. Meu caro, assim, é muito interessante conversar contigo, porque você, de forma simples e bem didática, você consegue deixar isso muito claro. Eu fico meus parabéns, porque você sabe o que faz, o que fala, mas principalmente nos seus olhos está muito claro que você ama o que você faz, né? Então, você der muito sucesso, obrigado por ter vindo, pessoal. A ideia é descomplicar a estratégia financeira. Assim, eu já falei 2 vezes, encerro repetindo. O seu suado dinheirinho precisa ser bem cuidado. A sua vida, a sua família, as suas pessoas, o seu patrimônio precisa ser muito bem cuidado. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre sistema fiduciário, sobre proteção financeira, procure benefício, e você vai estar sendo atendido de imediato por pessoas que estão capacitadas para levar o melhor para você e o mais tranquilo e mais seguro, não o que é mais divulgado. Ok? Um abraço a todos. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.